Aparece aqui, mas tá aparecendo. Demora pra só entrar. Oi, boa noite. Sandra, tá melhor? Luciana. Falamos de você hoje, Luciana. Tô na clínica aqui, ó, com a professora Márcia. Oi, boa noite. Professor Vitor. Chama a galera aí no aviãozinho pra gente começar. Cadê o povo que não chegou ainda? Que bom que você tá melhor. Que bela visão, hein? A gente vai treinando, vai olhando. Nossa. Aqui eu não enxergo, não. Nem eu. Vamos lá, chama a galera aí que a gente vai falar hoje de ambliopia. Pra variar, né? Toda segunda a gente fala... Deixa eu até colocar aqui o tema. Eu vou colocar. Jaque, tudo bem? Ambliopia bilateral. A Luciana falou que logo, logo ela vai estar de samambaia aqui, Vitor. Vai estar aqui de Samambaia? Quero ver. É. A Denilde. Marcinha fugiu, Denilde, só porque você chegou, Dê. Oi, Dê. Oi. Tá todo mundo aqui hoje. Nossa, a Denilde só tem saudade da Márcia, tudo bem. É que ela não viu você. Ah, eu tô aqui! O Vitor tá escondido, ele só vai ficar. Ele só vai aparecer a voz dele. Eu sou tipo o xaropinho do... Não dá pra colocar aqui o seu Caio. Hoje, como é ambliopia bilateral, a gente vai fazer. Direita e esquerda, mas não aparece. Vem mais. Deixa eu ver. Vamos arranjar um jeito de Vitor aparecer. Ah, agora eu apareço de cantinho aqui, ó. Pronto. De Requesquelo. Hoje eu fiquei aqui. Hoje eu tô atendendo na clínica e o último paciente saiu e não ia dar tempo de voltar pra casa. Acabou agora. Bianca. A Bianca. Oi, Bi. Até amanhã. É ambliopia bilateral. A Dani- Eles não enxergam o que vocês estão escrevendo. Ah, agora eu comecei a enxergar. Agora, Não sei. Nossa, D! Sorry. Lembrei agora! Mais vamos lá, tarde chama a gente galera fala. aí pra gente começar. Eu acho que é só... Aqui não tá travando. Tá travando aí pra vocês? A Ana falou que tá travando. Acho que aqui não tá. Tá travando? Eu não sei se eu tô no Pera aí, Wi-Fi deixa eu também. ver. Você não tá no Wi-Fi? Deixa eu ver, Tá, espera aí. tá sim, tá sim. Tô tá sim. no Wi-Fi. Deixa eu abrir aqui pra ver. Ih, a Marcinha ficou nervosa. Eu tô Passou no álcool. Wi-Fi. Ó, o Covid. Começa a me dar tosse. Tá travando não. Ela falou que tá travando aqui. Vai vendo aí. Não tô travando nada não. Tira o som, né, gata? Então tira pra mim, né? Não, não tá travando não. Deixa eu ver, senão não lembro. Elas testaram aqui, não. Então vamos lá, vamos começar. Joana entrou agora. Eu vou falar sobre... Eu ia falar sobre uma coisa, mas resolvi falar sobre outra. Melhorou? Tá no Wi-Fi aqui, tá tudo direitinho. Eu ia falar sobre tipos de ambliopia, mas hoje eu só atendi... Hoje a agenda estava cheia, eu só atendi ambliopia. E aí
Eu até... A Soninha estava aqui hoje fazendo estágio. Ela já foi. Não deve ter entrado porque ela está na estrada. E aí até a gente separou alguns casos para discutir aí nas aulas essa semana. Vou usar alguns casos do Day by Day, então fiquem ligados. Vai ter Day by Day todos os dias. E aí eu resolvi falar sobre ambliopia bilateral, porque teve um caso hoje bem interessante, que era a mãe, né, e o filho. E ambos, né, no caso o filho, na verdade, tinha uma ambliopia bilateral. E aí é interessante dizer, né, porque e aí eu comentei isso com a estagiária, comentei aqui com a paciente do Vitor, mas o Vitor não estava na hora, quem viu foi a Márcia. O resultado... Verdade, ele é paciente da Raquelzinha e ela é minha paciente. Ah, tá. Então é paciente da Raquel. E aí eu comentei com a Márcia e comentei com a Soninha, que eu falei assim, eu amo trabalhar com ambliopia bilateral. É mais fácil quando a gente tem uma ambliopia bilateral. Aí elas me olharam, arregalaram o olho, né? Porque quando a gente imagina um paciente chegando com baixa visão, né, de acuidade visual nos 2 olhos, parece que é mais difícil. Mas pensando-se em neurovisão, em neuroreabilitação, em toda essa parte neurofisiológica, é mais fácil. E hoje foi provado isso com os resultados que a gente teve. Ele só teve 3 ou 4 meses, não me lembro. Né? Deixa eu ver, pega a ficha dele. Só pra... 3 meses. 3 meses de resultado. Hoje é tão legal que a gente tá na clínica, dá pra gente ver. Óbvio que a gente não vai falar... Murilo, né? Não é pra falar o nome do paciente. Perdão. Henrique, né? Isso, continua. Não é nenhum desses dois. Peraí, deixa eu pegar. Era pra estar indo, tá? Então, a gente, quando tem uma ambliopia bilateral, eu vou explicar pra vocês por que é mais fácil, né? Imagina que você tá numa competição, né? E você tem... Você tá lá e você tem você vai competir com outra pessoa, tá? Então, quando você vai competir com outra pessoa, né? Vamos dizer que você está numa corrida. Como você sabe que aí você correu, você saiu correndo, né? Eu lembro disso quando eu comecei a correr, por exemplo, né? Eu já fiz triatlo. E aí eu fazia aquelas provas de 5 km, fazia aquelas provas de 10 km, depois eu fiz meia maratona, depois fiz maratona, para me preparar, né? E a gente vai fazendo, contando o tempo, vai vendo o tempo, né? Como que a gente pode saber que a gente está indo bem, né? A gente pode treinar sozinho, né? E comparar nosso tempo com a gente mesmo, né? E outro jeito que a gente pode fazer é treinando com outra pessoa, se comparando com outra pessoa. O cérebro ele faz a mesma coisa, porque tem dois mecanismos no cérebro, né? 2 vias para cada olho ali, né? Tipo, que vai se comunicar com o CGL direito, esquerdo. Então, quando você tem uma ambliopia nos 2 olhos, né? O que vai acontecer? O olho, os 2 saem juntos na competição. Quando você começa e a gente trabalha os 2 olhos ao mesmo tempo, tá? Você vai estimular um e o outro, tá? Lembra que na neurovisão, já comentei isso com vocês. Primeiro a gente vai trabalhar a fase monocular. Então a gente trabalha primeiro o olho direito e depois o esquerdo nesse momento a gente trabalha com os 2, alternando ali o estímulo. Então a gente jogou o estímulo, né? Esse paciente ele tinha uma visão igual nos 2 olhos. Eu avaliei ele, quando que foi aqui a data? Foi no dia 21 de setembro, né? Ele tinha 20/40 em ambos os olhos. E aí ele tinha uma ambliopia meridional, que a gente falou na última aula, mais uma ambliopia estrabísmica. Então, tinha um estrabismo mais um astigmatismo alto, astigmatismo de 4 e 2. E ele não tinha conexão com o olho com o cérebro, era suprimido, tá? Paciente de 8 anos. E isso no dia 21 de setembro, tá? Fizemos aí esse foi a avaliação, primeira vez que ele chegou aqui no consultório, paciente de 8 anos. Então ele estava com 20/40, né? 20/40 ali é a medida de acuidade visual nos 2 olhos. Qual que é o olho dele bom? Não sei, não sabia. Porque primeiro que ele tinha o olho suprimido. O que é a supressão? O cérebro dele não conversava com o olho dele,
né, com nenhum dos dois. E o estrabismo dele era um estrabismo alternante, ou seja, a hora ele entortava o olho esquerdo, a hora ele entortava o olho direito. Não posso dizer assim, só porque ele tem um astigmatismo de 4 no olho direito, o olho direito seja pior. Não dá pra falar isso. Até porque também o que ele suprimia mais era o esquerdo. Então, né? teoricamente, o direito era E aí o Vitor relembrou bem aqui, porque ele suprimiu o esquerdo e, teoricamente, o direito era o pior do grau. Então, assim, não estava nada muito certo isso. Né? Então, vamos iniciar o tratamento com tampão, com terapia, né? E vamos lá, vamos ver. O que acontece aqui? Eu olho para esse caso aqui, né? E hoje, dentro da minha experiência aí de tantos anos trabalhando com reabilitação de ambliopia, quando eu vejo uma ambliopia bilateral, eu já vou trabalhar, eu vou um pouco diferente do tradicional na neurovisão, então eu vou trabalhar esses dois olhos como eu trabalharia numa estimulação visual, eu vou trabalhar um olho e depois o outro olho. Geralmente a gente não faz isso, né? A gente vai trabalhar só um olho, mas nesse caso, especificamente, eu vou trabalhar o direito e o esquerdo. Eu vou trabalhar numa fase biocular, né? E a gente foi para uma terapia biocular. E o que aconteceu? Ele voltou hoje, dia 18 de janeiro, né? Então, essa avaliação foi dia 21 de setembro, ele fez terapia, ele usou tampão, né? Ele fez terapia de neurovisão e a gente teve aí um resultado surpreendente, né? Por causa da idade, porque ele tem 8 anos, um resultado bem tranquilo para a idade. Esperado com as terapias que eu faço, bem tranquilo. Tá? Ele teve uma resposta de 20 mais, né? Mais do que o 100% de visão, né? Que as pessoas consideram 100% de visão. E no olho esquerdo, ele teve 25 menos 3, né? Um grande salto nas dois olhos. O que isso mostra pra gente? Né? Mostra que aquele processo de supressão, só avaliando por aí, estava certo. O olho esquerdo ele é mais preguiçoso, né? Então, quando a gente tem uma ambliopia bilateral e a gente já pula a fase monocular e vai para a fase biocular na neurovisão, a gente vai descobrir que olho que saiu na frente. E a gente descobrindo que olho que saiu na frente, a gente consegue, através disso, saber muita coisa. A gente consegue saber muita coisa. Isso aqui dá muita ideia pra gente. A gente vai ter muito o que fazer com isso, tá? Porque o olho, a gente já consegue saber. Não me falem, por favor, que isso aqui é o olho dominante. Não existe essa questão de olho dominante. A gente vai saber qual é o olho que tem mais força de trabalho aqui, né? A gente vai conseguir ter ideia qual é o olho que vai... Esse olho aqui ele vai ser um balizador, ele vai dar uma ideia para o cérebro, porque o cérebro precisa... Esse olho 20/20, ele vai gastar energia neurobioquímica, ele vai gastar neurotransmissor, ele vai produzir sinapses. E o outro olho vai entender que para trabalhar naquela melhor performance de imagem, de perceber uma imagem nítida daquele jeito, né? Ele precisa gastar aquele tanto de produção, né? Até porque aqui a gente começou na biocular, né? Normal, a gente veio. Faltando um mês mais ou menos para a reavaliação, a gente já tinha visto que tinha melhorado muito, né? A Raquelzinha veio e conversou comigo, falou, Vic, o que eu faço, né? Porque tá muito fácil a terapia, tipo, ele já não era nem mais interessante, era mais engraçado a terapia do que interessante mesmo para ele, assim. Aí o que a gente fez? A gente mudou e aí ela fez só o olho esquerdo. Fez acho que 2 terapias só do olho esquerdo pra gente ver. Já em dezembro, né? Já nas últimas 2 terapias, mais ou menos assim, ela fez só o olho esquerdo pra gente ver que resultado que a gente teria, mais ou menos, tá? A gente conversou pra ver o que daria, né? Tipo, se a gente conseguiria igualar ou se na avaliação a gente ia ter que retomar o biocular e seguir biocularmente a terapia aí mesmo pra... Ou seja, os terapeutas já perceberam que o olho direito já tinha saído na frente ali. Muito. Quando fazia esse olho aqui, era tipo... Não tinha graça, era uma coisa muito rápida e fácil para ele. E isso acontece. Então, quando a gente pega um paciente com ambliopia bilateral, a gente vai... se você estiver fazendo uma técnica modulada, estiver fazendo tudo certinho, vai ter um olho que vai dar um salto gigante, né? Eu até brinquei hoje, que eu atendi vários pacientes do Vitor, até falei para a Márcia, né? Esse paciente tinha um estrabismo e o Vitor limpou, a Raquel no caso aqui. Quem montou a terapia fui eu. Dele, o Vitor e a Raquel limparam o estrabismo dele, ou seja, desapareceu o estrabismo. Hoje todos né? Hoje todos os pacientes.
E uma coisa que foi muito interessante, que foi muito rápido, isso já aconteceu com outros pacientes do Vitor, porque tem uma terapia um pouco mais agressiva, e que é o padrão dele, porque ele trabalha com esporte, então é o padrão de cada terapeuta. Isso não é bom ou ruim, isso depende de cada paciente, de cada terapeuta, né? E aí a gente estava falando isso durante o dia, eu e a Márcia até, que, por exemplo, o paciente no dia 21 de setembro, ele tinha uma supressão do olho esquerdo. E hoje o paciente está com 80 segundos de arco. Eu aprendi na ortóptica que para ter essa resposta eu demoraria 2 anos, 3 anos, tá? E estou aqui com o paciente estava aqui hoje, né? E a gente conseguiu fazer isso com 3 meses. E uma ambbliopia bilateral, quando vocês tiverem uma ambbliopia bilateral, hoje eu estou fazendo uma live mais para os profissionais, mas os pacientes que estiverem aqui, eles têm que ter ideia de que sim, é possível, né? A mãe dele, 40 anos. A gente pode comentar também da mãe dele, que teve um resultado muito legal também. E dar valores, inclusive, para vocês aqui, né? Embora dela seja monocular. Então, ele teve uma resposta muito grande, muito importante. Então, dizer que uma ambbliopia bilateral, qual que é a teoria? Um olho vai sair na frente, e isso serve também, e aí era essa minha dica, na deficiência visual, não é só na ambbliopia, tá? Se você tem uma deficiência visual e você tem um olho que tem uma melhor visão, você é deficiente de uma deficiência visual, uma baixa visão, né? Em 2 olhos. Comece trabalhando no melhor olho. Aí estou dando uma dica de $1 milhão. Bingo, guarda essa informação aí. Porque ninguém vai te falar isso. Eu só dou essa informação em curso pago. Tá aí a aluna, a Denilde está aí, que ela só teve essa informação lá no estágio. Né? E ela pode confirmar. A professora Denilde só teve isso no estágio. Tem aluno meu que fez curso presencial e não sabe disso. Tá? Pode guardar essa live e ver que tem aluno que não sabe disso. Comece com o olho que tem melhor visão. Por quê? Porque bioquimicamente a gente vai trabalhar esse olho e mostrar para o cérebro: você quer competir? Você tem que ficar bom igual esse cara. Então a gente vai mostrar o que é ser bom. Porque se você tem um cara que é meh, né? A gente vai deixar o outro olho meh. Agora se a gente tem o cara, uau, esse cara é super top, né? A gente deixa, esse cara tá aqui, ó, né? A gente vai deixar esse cara aqui. É isso que é a ideia. Para que esse cara aqui chegue aqui. Se esse cara tá aqui e você vai trabalhar esse cara, vai deixar ele aqui. Bioquimicamente isso que acontece, né? E na ambbliopia foi isso que aconteceu. Agora, eu ainda vou estimular esse olho que está 100%, eu preciso para manter essas conexões, porque a potencialização sináptica aqui não... Para ter uma potencialização sináptica são 6 meses, né? É teoria, isso é neuroplasticidade, isso existe, então eu vou colocar ele mais 3 meses trabalhando esse olho direito dele aqui, menos, mas trabalhando, e vou mandar ver no esquerdo que precisa melhorar ainda, tá? Mas ele vai ser trabalhado direito ainda. Preciso disso, teoria, né? Só que hoje o olho esquerdo tem um balizador, ele tem uma referência. Ele tem um cara que é 100%, que trabalha na sua melhor performance de cintilação neural, de visual, de atuação da fóvea. Ele tem um referencial, ele sabe o que é ser 100%, né? Então, é isso que eu queria falar hoje sobre o trabalhar ali, essa questão, né, de muitas vezes isso aconteceu comigo quando eu era recém-formado. Quando eu pegava uma ambbliopia bilateral, nossa, eu queria chorar, porque eu tinha medo. Por quê? Porque o que eu tinha em mãos me fazia ter medo disso. Primeira coisa que eu pegava na ambbliopia bilateral, que é muito comum, era uma supressão. E eu aprendia que uma supressão eu ia demorar 2, 3 anos para tirar da supressão. Então eu já me desesperava, né? Porque meu arsenal de reabilitação era, né, tipo, bem rudimentar. E hoje eu vejo que com a técnica que eu aprimorei para a ambbliopia, que eu desenvolvi, a gente consegue fazer isso em 3 meses. E uma coisa que eu também vou dar outra dica aí de $1 milhão para você, que a gente falou hoje pra Soninha, que a gente vem falando muito e percebendo nos nossos pacientes, principalmente depois de 6 anos, e o Vitor pode falar isso melhor que eu até, porque é a área dele, que ele vem se desenvolvendo. Todos os pacientes são amblyopes. Eu não vou generalizar para todos em qualquer idade, mas de 6 anos para cima, aí é quase todos, porque hoje a gente percebeu isso, todos os pacientes acima de 6 anos têm problemas posturais, né?
Abaixo de 6 anos, ainda eles estão conseguindo controlar, mas a partir de 6 não segura mais. Todos os pacientes que eu atendi hoje aqui, tem um monte de ficha ali, e todos eles eram acima de 6 anos. Eu não atendo mais paciente abaixo de 8 anos, né? Só se for paciente com paralisia cerebral, uma síndrome rara. Quem atende paciente criança hoje são eles, porque meu paciente hoje é um blíope adulto, é paciente com paralisia cerebral, é paciente com uma síndrome rara. Eu brinco, né, que o arroz com feijão são eles que atendem. Eu só atendo os pacientes mais complexos, né? Então, por exemplo, eu atendo um amblíope, eu vou atender um amblíope que está fora do período de plasticidade, que a gente já conversou com vocês que não existe isso. Então, todos esses pacientes que eu atendi hoje, que estão fora desse contexto de plasticidade, todos têm um componente postural alterado, né? Então, a visão consegue ali se segurar, né? Mas a postura não se mantém. Na verdade, né? a gente tem uma paciente só, acho que ela está com 12 ou 13 anos, que ela não tem componente postural, mas na verdade só porque o pai é físio. Fora esse, ela é fora da curva, na real que não é fora da curva, porque tem um estímulo, existe um estímulo em casa, existe uma correção em casa, né? Existe uma pegação no pé ali da questão postural, mas é a única paciente que eu tenho depois dos 6 até os 40, 45, 46 aí, que não tem questão postural, porque de resto, todos eu tenho que ficar o tempo inteiro corrigindo postura, organizando postura, pensando em cadeia muscular, durante o tratamento todo, porque não dá. E é uma mecânica visopostural que chega ali na cintura pélvica, joelho, é descompensação bem de cadeia longa, assim, não é só pegando o pescoço, não, pega bastante, vai longe, tá indo longe. Fora, tipo, pode ver, né, mãe e filho, eles têm os mesmos componentes posturais e um tem 8, outro 40, então, tipo... A mãe, por exemplo, ela tem 41 anos, tinha 100% num olho, e no outro olho tinha 20/50. E ela ela melhorou para 20/60, né? Ela melhorou pouco na visão, comparada com o filho, mas ela melhorou uma linha de visão nesses 3 meses. Só que o grande ganho dela foi a supressão. Ela era suprimida do olho direito e hoje ela está com 100 segundos de arco. Foi o que a gente falou para ela. O cinema 3D está fechado, mas se você quisesse ir, podia ir. Não. Já. Foi esse o ganho que a gente deu para ela hoje. Ela saiu super feliz. Fora que ela sofreu, viu, gente? Foi os primeiros 3 terapias dela. E o Didi também. O Didi desapareceu também. Ela chegou a chorar pra mim, assim, tipo, eu acho que isso não é pra mim, meu filho tá evoluindo, eu não. Eu falei, calma, ele tem 8 anos, você tem 40, as coisas, né, o organismo vai caminhar um pouco mais lento, você tem muito mais tempo de ambliopia do que ele, vamos fazer as coisas, tudo. Aí um dia ela chegou aqui pra mim, chorando de novo, falou, tô enxergando tudo. Eu falei, aí, tá vendo? As coisas já estão melhorando. Eu falei, espera a avaliação. Aqui, infelizmente, eu tive que sair na hora da avaliação dela, não consegui acompanhar, mas eu tenho certeza que ela saiu daqui toda feliz. Sim. Porque... Ela comentou com a gente essa questão emocional, a gente conversou com ela. Ela falava, não é pra mim, eu acho que eu tô gastando dinheiro, não é pra mim, meu filho tá evoluindo, eu não preciso. Eu falava, calma, a gente vai chegar lá, faz direito. Até porque ela viu o filho dela, como eu disse, quando a gente faz aqui alguns exercícios, eram muito parecidos, né? O tratamento deles e alguns exercícios eram os mesmos. E aí a gente fazia junto, até para incentivar um ou outro, né? Ficava eu e a Raquel junto, fazendo junto. Punha os tempos junto, faziam eles disputar, era meio que uma prova, assim. E ela via ele dando passo para trás, né? Tava melhorando a visão, então ele ia dando passos para trás e ela parada no mesmo lugar. Então, tipo, isso ia frustrando ela, né? E eu tinha que mostrar, tanto que um dia eu coloquei ela no mesmo lugar que ele pra, né? Psicologicamente ali ela ficar agradável. E aí ela foi evoluindo e aí melhorou bastante. Uma coisa que é importante, né? Hoje eu falei isso com alguns pacientes. A Marcinha estava comigo hoje em todos. A gente aconteceu na primeira paciente, que era do Vitor também, essa paciente, do Rio de Janeiro. Essa paciente, ela teve alta hoje e ela começou com 13 anos. Hoje ela tá com 15. Ela tá com 15 hoje, ela teve alta, ela começou com 13 anos, hoje ela tá com 15, ela é do Rio de Janeiro. E hoje eu dei alta para ela. 100% de visão e 100% de acuidade estereoscópica, 100% de capacidade binocular, 100%
compensada posturalmente. Ela estava 100% em tudo. E aí eu peguei a mãe dela super feliz com os resultados, porque acompanhou as alterações nas avaliações e viu todo 100% do resultado hoje. Né? E aí a gente já deu alta, eu não dou alta, eu vejo, tá 100% hoje, aí eu peço para voltar depois de 4 meses, aí mantenho, aí eu tiro tudo, esse é meu processo de alta, aí fica 4 meses sem nada, né? Aí hoje passou esses 4 meses, que é a prova de fogo, né? E aí ela tava 100% ainda tudo, depois de 4 meses sem fazer nada, né? Porque eu quero que meu paciente fique sem fazer nada. Né? Não vai ter que ficar fazendo, vai fazer tal coisa de manutenção. E aí ela veio hoje, aí eu perguntei pra ela assim, se ela tinha visto alguma melhora, algum resultado, né? Aí ela falou que não. Aí eu falei, como você não viu nada? Você ficou aqui 2 anos, você não enxergava aquele lesão, você não enxergava isso aqui, você não fazia isso, você não fazia aquilo, você não melhorou nada? Ela, não, pra mim tá tudo igual. Aí eu falei assim, aí eu conversei com ela, né? E eu falei assim pra ela, você não vestiu a sua binocularidade, você tá enxergando com os 2 olhos. Ela falou, não, eu tô enxergando com um só. Aí eu provei pra ela, né? A gente provou pra ela que ela estava enxergando com os 2 olhos, com coisas simples. Não com testes, com coisas do dia a dia. Aí ela se assustou, ela percebeu que ela estava enxergando com os 2 olhos. Aí comecei a conversar com a mãe dela outras coisas de dia a dia. Eu provei pra ela que ela estava enxergando com os 2 olhos. E aí... Coisa assim, sabe? Assim, aí ela ficou tipo uns 5 minutos refletindo. E aí ela acordou que ela tinha que refletir. Agora eu falei, você vai pra sua vida agora e vista essa camisa... esse novo corpo de que você enxerga com os 2 olhos. E eu falei isso na primeira live. A gente já tá fazendo essa série de lives desde o ano passado. A gente vai fazer esse ano inteiro, toda segunda-feira. Vou voltar a falar disso, tá? Esses componentes emocionais, só hoje eu tive, né? A gente teve a Marcinha, a gente teve todos os casos, algum componente emocional para discutir. A gente todos os meus pacientes, né? Todos os pacientes. Mas você sabe por que ela também não percebeu que ela não estava enxergando? Porque ela quer continuar que eu tô atendendo ela. Tem paciente que não quer largar o terapeuta. É o componente pessoal dela. E aí, ela não... É igual a Railda, né? A Railda falou ali, ela não tinha percepção, né? Ela não queria vestir, né? E isso a gente estuda na VBIL, né? Na Visual Biofeedback, que é uma técnica específica para isso. Ela não queria vestir a cura, né? A gente não chama de cura, né? É reabilitação, né? Mas vamos dizer nesse sentido figurado, ela não queria vestir isso, né? Ela queria ficar naquele papel, né? Não vou falar papel de coitadinha, né? Mas ela queria ficar naquele papel, né? Vamos dizer, papel de coitadinha, porque para ela era cômodo estar na atenção da mãe, no radar da mãe. Porque ela está ali com 15 anos, ainda ela está no radar da mãe, né? Ela está ali naquele radar, ela está naquele... Minha mãe me pega, minha mãe me leva para São Paulo, eu passo numa consulta, eu fico 6 meses esperando para passar coisas com o Leandro, aí eu consegui, aí eu fiquei lá 2 anos, indo para lá, passando com o Vitor, passa com o Leandro, e toda aquela tensão, né? Eu Tipo, não fui bem na escola porque eu sou umbilical. Sim. Consegui fazer tal coisa porque até hoje eu não consegui ir bem na escola porque eu sou umbilical. Até hoje eu não consegui andar de bicicleta porque eu sou umbilical. Até hoje eu não consegui porque eu sou umbilical. Agora acabaram as suas desculpas, né? Tipo, hoje, a partir de hoje, eu falei, a partir de hoje você sai daquela porta que é essa e você não é mais umbilical, né? Eu falei, as suas células cerebrais continuam sendo umbilicals, mas você, ser humano, né, fulana de tal, não é mais umbilical. Você tem que vestir essa camisa, porque senão tudo que a gente fez aqui não valeu a pena, né? Então é um processo emocional, é por isso que existe a VBIL. Porque tem paciente que a gente pode dar alta em 2 anos, em 3 meses, mas fica com a gente 2 anos, porque a gente vai ter que fazer a VBIL, para a pessoa aceitar a querer fazer o tratamento. Eu já falei isso aqui, teve uma paciente minha que veio aqui, e aí uma outra live
3 lives depois, alguém aqui falou assim, mas eu achei um absurdo você falar aquilo, porque não sei o que lá. E ela veio na consulta, essa pessoa que falou, né? E aí a gente conversou e é um paciente que eu esqueci o paciente, depois teve um problema com o carro. Sim. Esse paciente. Ele chegou pra mim e falou assim, ele viu falando isso aqui na primeira live, aí 2 lives depois ele veio e falou assim, é absurdo você falar isso, falou aqui. E depois ele veio pra mim e falou, né? Eu falei, você tá falando. Aí ele veio ao vivo e falou, e deu tanta complicação. Todas. Porque ele não queria se tratar. Aí a primeira vez que ele marcou, deu um problema na agenda e não colocaram ele. Olha isso, gente, nunca aconteceu isso. Aí a segunda vez que ele marcou, o meu Uber bateu e eu não pude vir. E a terceira vez eu atrasei porque tava chovendo. Não consegui, eu só tinha ele pra atender. Porque deu todo problema. Ele criou tanta, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas ele criou tanto, ele não queria passar comigo. Ele marcou, mas ele não queria passar comigo. E ele criou tanta em barreira que ele fez o universo conspirar contra para ele não chegar aqui. Mas naquele dia eu falei, eu vou, nem se for de helicóptero. Eu vim e cheguei. Nunca fez. E aí ele chegou e veio aqui. Ele falou assim, não, porque foi um absurdo que você falou. Que você falou assim, que teve uma paciente que veio lá do Macapá, e ela chegou aqui e falou assim, eu falei, você não quer fazer terapia. Você não quer se tratar. Você ficou 6 meses, você pegou um avião, você chegou aqui, e eu falei para o paciente, você não quer se tratar. Porque tem paciente que não quer, porque é um processo que dói, é doloroso. Eu falei assim, tudo bem, você marcou, são 6 meses para esperar para passar uma consulta comigo, você gastou dinheiro, mas você não está preparado emocionalmente para fazer tratamento. Na verdade, é essa de hoje. Aqui Que não viu, ela chegou a falar pra mim, eu atendi ela web, eu falei pra ela de cara feia um dia, eu falei, você não quer? Ela falou, não. Coisa mais normal, não. Eu falei, mas, então por quê? Ela falou, minha mãe me obriga, ela vinha aqui, nossa senhora, parecia que ela tava amarrada aqui na cadeira pra passar no tratamento. Então, óbvio que ela não ia perceber. Tá bom? Não. É óbvio que ela não ia perceber a evolução. Ela nunca quis. Quem queria era eu, quem queria era o Lê, quem queria era a mãe. No meio, vou te falar que no começo da pandemia, que foi o meio do tratamento dela, que ela falou, nossa, realmente eu preciso disso. Então, assim, é algo que eu ainda vou discutir bastante, vou fazer algumas lives. O primeiro passo, né, do tratamento e na ambliopia é a gente querer, é o paciente querer. Não é o pai querer, é o paciente querer. Eu acho que até os 13 anos, 14 anos, 12 anos, o pai pode até querer, mas a partir daí o paciente tem que querer. Certo? Igual a Bianca disse, agora voa beija-flor, né? É a Bianca? É. Ah, oi, Bianca. Agora que eu percebi. É a Bianca, ela sempre entra. Vamos lá, dúvidas, perguntas. Hoje foi uma live de informação, depois virou reflexiva. Altas reflexões. Tem pacientes amblíopes, tem gente amblíope. Ela te deu oi, lá. Acabei de ver. Tem aluno amblíope aí que não quer se tratar, que eu não vou digitar nomes. Ah, eu posso? Que era pra eu estar tratando. Mas a pessoa não aceita que eu trate também. Tá no processo de... Tá no processo. Cada um no seu processo, cada um no seu momento. Logo, logo a borboleta sai. Cada um tem seu... Aí não é voa beija-flor, é voa borboleta. Voa borboleta. Tem beija-flor, tem borboleta, tem de tudo. Vamos lá, quem tiver dúvidas pode perguntar. Aproveita que tá os 3, ó. Nunca tá os 3 aqui. Façam perguntas. Bianca. Tô tentando responder, não consegui. Acho que tá caindo. Voltou. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. A AD caiu. Voltou. Quem tá querendo? O meu caiu.
A Babi perguntou: tenho ambliopia no olho esquerdo, meu sonho é fazer um tratamento com vocês. Sou do Rio de Janeiro, quero mais informações sobre consultas. Existe bom prognóstico para mim que tenho 25 anos? Sim. Hoje a paciente que a gente atendeu, ó, tem 41 anos. Não vou mostrar, né? Vou mostrar só a idade. Ó, 41 anos. E teve o resultado. Essa aqui eu falei agora, 41 anos. As informações... Quem tá aí hoje? O Gustavo entrou, será? Eu não consigo ver. Ele entra pelo instituto. Tá caindo. Voltei. Ou a Denise, de repente. Ou o Gustavo. Depois o... Quer que eu fale? O Victor pode passar também o telefone da Gabi. Minha ambliopia devido a uma catarata congênita foi operada com 1 ano, mas o olho não se desenvolveu perfeitamente. Você tem uma privação aí de 1 ano, né? Dá sim, viu? A gente atende hoje em São Paulo. A priori a gente está priorizando nossos atendimentos em São Paulo. Ao ano passado a gente estava atendendo em vários lugares, mas assim, nós 3, a gente está priorizando atender em São Paulo esse ano. A gente está vendo de atender isso por causa das nossas agendas, porque a gente estava saindo para atender outros lugares, mas, por exemplo, eu só tenho agenda para agora, setembro. A agenda do Vitor já está quase para junho, então a gente está começando a rever isso e dá para focar isso. Teve alguém que falou de catarata? A catarata foi a Babi, que ela falou que ela tinha ambliopia com 25 anos. Não, tem a outra. A Babi falou e tem uma catarata também, acho. Foi ela mesma. Ela tem 25 anos e foi por causa da catarata. A Railda perguntou... Mulheres, geralmente, elas têm sintomas de estrabismo, de descompensação de binocular, supressão, com náuseas e vômitos. É normal atingir a via piramidal. É normal, tá? Homem não. É difícil atingir essa via. Mas mulheres é normal quando você está ali com o mesencéfalo alterado, com o núcleo alterado, atingir a via piramidal. Então é normal você ter um esforço visual muscular, né? A via motora, a segunda via, ter alteração da via piramidal. Pode ter náuseas e vômitos. Mulheres. Em homem, eu pediria um exame neurológico. Mulher, não. Mulher, a gente... É normal por conta... Por que é normal? Sempre me perguntam isso. Quando eu dava aula na optometria, eu falava isso, aí nunca me perguntavam. Por que mulher é normal? Eu sempre falo isso e nunca me perguntam por quê. Né? Me dá uma raiva disso, porque nunca me perguntaram por que mulher não. Por conta que mulher tem alteração hormonal e a hipófise fica nervosinha e altera, só por isso. Não, aí depois você começaram a perguntar. Na Neurovisão ao vivo, as educadoras perguntam. A Andréa Singer pergunta. A Andréa tá aí? A Andréa, se a Andréa tiver, ela ia perguntar. Né, Andréa? Diz aí, educador pergunta. Eles perguntam tudo. Por isso que eu gosto deles. Ixi, exercício para supressão? São vários. Mas a Jo faz PMV, ela faz estimulação. Na estimulação a gente não vai ter muita coisa, Jo. Mas na terapia. Na neurovisão a gente tem algumas dicas, mas na estimulação não tem nada de estimulação, né? Na estimulação não. Aí é com vocês. Meu negócio é esporte. Na estimulação a gente não tem nada. Meu negócio é fazer o pessoal passar mal mesmo, ficar com enjoo dentro do consultório. Porque o que ele trabalhou aqui para supressão, ó, foi tudo da neurovisão. Foi aqui. Tudo para supressão, foi tudo da neurovisão aqui. Só neurovisão. Não, aí só foi neurovisão. Foi tudo da neurovisão. Dentro da estimulação, Jo, a gente não vai ter nada que vai poder para supressão. Tem umas coisas específicas que vão ajudar na supressão. Uma coisa eu te digo, que a gente costuma usar na ortóptica, por exemplo, queroscópio, tranaglifo, isso eu já te digo de antemão, tá? O queroscópio a gente usa na última fase, não dá para ser usado de começo, tá bom? E por exemplo, o tranaglifo assim, é uma coisa que a gente nem usa muito. Tem coisas mais interessantes que a gente usa na neurovisão, tá? Como antissupressivo, tem coisas mais interessantes.
Filtro vermelho, óculos verde e vermelho como antissupressivo, como eu já falei, até isso na estimulação visual lá, que a gente tem uma aula uma vez, logo no começo do curso. Também não gosto, porque é dissociante. Então também não é legal. Mas na neurovisão a gente tem algumas coisas. Quero ver você logo na neurovisão, hein, dona Joana? A Babi perguntou... Em pacientes com ambliopia, a Railda perguntou sim, é o normal. Não, a Babi perguntou aqui embaixo. Quanto tempo? O médio é quanto tempo os pacientes têm que vir para o consultório? Geralmente vocês vêm a cada 4 meses. Você vem, faz uma avaliação comigo, com o Vitor ou com a Márcia. Depois faz treinamento com um terapeuta no mesmo dia. Pode ser isso. Quando você marca, você conversa com quem te atender lá no atendimento. E fala que você é de fora, aí você vai fazer essa programação, você passa um dia aqui, onde você vai ser avaliado e vai passar o treinamento. Depois você faz essas terapias que têm que ser mudadas a cada 21 dias via web. Hoje a gente já faz esse treinamento, né? E a professora Márcia, por exemplo, na estimulação visual, ela tem uma mentoria que ela consegue fazer esse atendimento online. Agora, na neurovisão, a gente não consegue. Tem que ter esse encontro presencial a cada 4 meses. Então, você viria a cada 4 meses. A gente tem paciente que vem de fora, a Bianca mesmo, que falou aí com a gente, ela vem dos Estados Unidos, tem paciente que vem da Itália, tem paciente que vem da Argentina, tem paciente que vem do Brasil inteiro, né? Do Acre, porque a gente consegue fazer a cada 4 meses. Antigamente era a cada 60 dias. A gente começou a se reestruturar, rever a técnica, ficamos quase 6 meses para conseguir fazer 4 meses, colocamos um grupo controle para ver se não tem problema e hoje a gente consegue fazer a cada 4. Não sei, eu estou pensando em estudar, aí demora 1 ano para fazer isso, tá, gente? Não é tão simples. Para ver se a gente consegue fazer a cada 6 meses mas os retornos, mas não garanto. Eu estou pensando em fazer isso esse ano. Estudar isso para fazer esse ano, mas isso vai ser só lá no final do ano. Mas a priori, hoje, a cada 4 meses, tá bom? E aí você... Eu tô falando, também não daria pelo... Eu mandei pra ela o telefone da Gabi. Isso aí, Jô. Boba te vai ajudar muito na neurovisão. Aí você vai trabalhar com o Vitor. Quero fazer. Você trabalha com o Vitor no esporte. A Jo é de João Pessoa, aí você vai trabalhar com ela lá. Tô indo. Só me chamar que eu vou. A Jo é uma das melhores alunas da PMV. Tô indo. Ela é físio. Ah, adoro. Tem que fazer amizade com a Jo aqui, ó. Mais perguntas? Marcinha não quer responder nada, ela tá aqui, ó. Pro Vitor. Faça uma pergunta pra Márcia, ela tá aqui, ó, triste. A Babi viu, você deve ter visto, né? Ok. Que você mandou, a Marcinha mandou. Mexe mesmo, né, Railda? Jesus, mano, sai daqui. Viu? Calma, respira. Respira. O que foi? A Railda falou que ambliopia mexe com a emocional de várias formas. Mexe. Hoje a gente viu várias... O que o pessoal chora aqui... Chora mais que no consultório psicológico. Hoje a Gabi não foi trabalhar, né? Segunda ela trabalhou. Quase eu não trabalhei hoje, imagina a Gabi, coitado. Acho que hoje não. Acho que hoje ela não foi trabalhar, Babi. A secretária hoje não trabalhou, eu acho. Tem um dia de folga dela, acho que a Denise deve ter dado folga. Trabalhou no final de semana porque teve um lançamento, então acho que ela não trabalhou hoje. Lançamento porque a gente está tendo um curso de formação e aí ela trabalhou o final de semana inteiro, então deve ter sido folga hoje. Amanhã ela te responde. Você mandou mensagem? Se você mandou mensagem no WhatsApp e ela te responde amanhã. Também quando é dia de atendimento aqui é uma loucura. Hoje foi. Mais alguma dúvida? Vou deixar a live salva até amanhã para quem chegou depois para assistir, que vale a pena, principalmente quem for terapeuta, paciente, entender. Hoje foi bem legal. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não li. Às vezes sempre perde um pouco de pergunta, que às vezes... Mas acho que não, acho que foi todas. Essa semana vamos ter bastante aulas no Day by Day, acompanhe durante o dia.
pessoal fala não dá pra ter de noite, só se for depois das 11 da noite, porque tem cursos que eu dou aula à noite, então não dá pra ter aula. Então é mais de dia mesmo. Tá bom? Beijos a todos. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Beijo. Tchau, tchau aí. Tchau, tchau. Tchau, Railda.